Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Foco. O meu, o seu, o nosso programa semanal de entrevistas, construção do conhecimento e, claro, busca do saber. Por falar em saber, tem gente que busca o saber bem longe daqui. Atravessa os mares para se formar, para estudar, para conhecer, para se aprimorar. Hoje nós vamos conversar com Danilo Frasson. Ele estuda engenharia química em Coimbra, Portugal. E esse é o nosso tema, como é estudar fora do país. Danilo, seja muito bem-vindo a esse espaço que a gente pode dialogar, trocar ideias, focar algumas questões. E esse espaço também é internacional, visto que você veio de Portugal para visitar parentes, familiares, para estar em Moarama, mas também trocar algumas ideias conosco aqui. Bem-vindo, obrigado pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço a presença. Para começo de conversa, Danilo, como é que é a tua relação com Portugal? Você mora em Portugal ou mora no Brasil? Então, primeiramente, minha família foi há 12 anos morar para lá. Você é brasileiro? Eu sou brasileiro, nasci em Moarama, minha família é de Moarama quase toda, e à procura de melhor oportunidade mudaram para Portugal. E um ano depois, eu fui encontrar minha família lá. Entretanto, moramos 12 anos, eles voltaram e eu fiquei lá para estudar agora, acabar a universidade, fazendo faculdade. Quando você foi para Portugal, que idade você tinha? Tinha 8 anos. 8 anos? 8 anos. E como é que foi a tua adaptação para uma cultura diferente? A língua era a mesma, mas tem dificuldades também de compreensão, Sim, né? como era mais novo, então foi tranquilo. Entrei no segundo ano logo de escola, então a adaptação foi fácil. Então comecei a falar e era fácil adaptar a língua. Tudo era novidade também, né? Entusiasmado. Tudo, era bastante... Como é que você enfrentou teu primeiro inverno em Portugal? Foi complicado. Primeiro, daí nós chegamos em fevereiro, era época de inverno, pico mesmo forte. Então era chuva, muito frio, foi complicado. Aí depois foi acostumando e adaptando. Na estrutura de Portugal, das casas, de modo geral, elas se adaptam melhor ao frio do que a gente, porque eles têm mais frio do que a gente. É né? muito melhor, tipo, a casa está mais estruturada do que aqui. Eu cheguei agora aqui e achei mais frio aqui do que lá, então achei meio complicado. Você achou mais frio aqui do que lá? Achei mais frio aqui. Uma vez eu te conheci um amigo meu, ele era da Alemanha, ele foi para Curitiba, passou uns tempos lá e coincidiu com o inverno, né? E ele falou para mim, André, eu nunca passei tanto frio na minha vida como aqui em Curitiba. Eu disse, mas como? Você veio da terra do gelo e de repente passa frio? E ele me disse que as casas lá são muito bem preparadas para o aquecimento. E realmente tem esse bastante. E eu vim só com roupa de verão, cheguei, falei, vamos para país tropical, tava aqui você não trouxe? Não trouxe, daí eu cheguei preparado. E você pegou uma semana de frio intenso também. Muito fria mesmo. Tá. Então você foi com 9 anos, tua família estava lá, você tinha um mundo a ser descoberto na tua frente, sim. E de repente chega um momento que você tem que fazer uma decisão para estudar, para se formar, ou o que a gente chama de curso superior, né? Isso. Por que você escolheu a engenharia química, Danilo? Então, no início eu sempre quis veterinária, outras áreas... Saúde. Daí, como eu gostava da área de ciências, eu fui conversar com um professor meu de química, que fazia no meu último ano, e ele me aconselhou, tipo, se não soubesse bem o que fazer, ir para uma engenharia. E daí eu pensei... o conselho dele foi esse? Se não sabe o que faz, bem, busca vai engenharia. E daí eu falei, uma engenharia, daí como eu gostava de química, eu falei, vou para engenharia química, e ele é engenheiro químico também, no caso. E fui e estou gostando do curso. Você estuda na Universidade de Coimbra? Faço na Universidade de Coimbra. Como é que é o ambiente universitário? Tipo, é muito animado. Tipo, a universidade, como é muito antiga, então... Mais ou menos quantos, eu ia perguntar anos, né? Mas quantos séculos tem? Eu sei, 722 anos tem. 722 É uma das mais antigas da Europa, mais antiga de Portugal, É engraçado, para a gente pensar isso no Brasil é estranho, uma instituição de ensino que tenha 722 anos é uma coisa grandiosa. É legal, porque tipo, tem muitas áreas que modernas, tipo a faculdade, mas tem outras partes que é muito antiga. Então você olha no monumento de 500 anos do teu lado, então é tipo muito... Isso que é interessante, porque quando a gente estuda história aqui no Brasil, a gente tem certas noções, tem algumas imagens de livros, da internet. Agora você está mergulhado, respirando história ali. É, bem engraçado. Porque, tipo, quando saímos com os amigos, todo mundo tá no bar e tal, você olha, tá do lado uma igreja, tipo, de 700 anos, tem a Biblioteca Joanina, que tem mais de 500 anos, então é engraçado. Nessa biblioteca, os alunos têm acesso a Joanina obras? Só virou, tipo, museu, então, como os livros são muito antigos, não dá para ter acesso. Também tá em latim algumas coisas, então é complicado. Mas tem muitas bibliotecas de acesso para estudantes lá, tipo, muita área de estudo e... Mais ou menos quantos alunos tem em Coimbra Universidade? Acho que é 22 mil, por volta de 22 mil. E depois tem uma comunidade muito estrangeira, então o pessoal de fora da Itália, Grécia, de todo lado, então vem estudar para lá. E você tem contato com esse universo de estrangeiros?
nós temos bastante. Brasileiros, então, vão muitos. Então, quando você sai, acaba conversando com todo mundo e conhece bastante gente, assim. E é possível detectar de longe um brasileiro ou não? É bem fácil. É fácil. Mais ou menos no vestuário, a maneira de falar, todo mundo, eles são mais calorosos, brasileiro é mais caloroso, que lá eles são muito frios. Então, você distingue da hora. Um pessoal vai falando com você, brasileiro. Eles falam que eu não sou brasileiro, porque o jeito de falar... Você não é brasileiro? Eles acham que não sou, porque o meu sotaque, o meu jeito de falar, acham que não é, mas... É engraçado porque você faz desde os 9 anos está em Portugal, né? O teu sotaque não é tão carregado. Muito carregado. Então, é porque convivi muito com brasileiros. Sempre desde o início. Sempre tive brasileiros na turma, então sempre convivi. Tua turma tem quantos brasileiros? A minha tem 3. 3 brasileiros? 3 comigo. E quantos anos são o curso de Engenharia Química? Então, lá são 5 anos com mestrado incluído. Se inclui mestrado? Inclui. Fez o Tratado de Bolonha, que também era 5 mais 2 como aqui, com mestrado 2. E lá os 7 passou para 5. Então ficou incluído em 5. Agora... Mas todo aluno, entre aspas, é obrigado a fazer o mestrado ou ele pode fazer apenas a licenciatura? A licenciatura, não, tem que ser o mestrado incluído, tem que fazer tudo. Porque se você fizer os 3 anos, fica tipo só um curso de uma engenharia, tipo uma iniciação de engenharia. Iniciação? Uma iniciação. Tem um nome específico, eu não lembro agora, mas... E continua mais 2 anos de especialização. Daí vai para a área de processo, petroquímica, e depois escolhe, assim. Eu sei que você saiu pequenininho daqui com 9 anos, né? Mas você consegue fazer algumas comparações da educação de Portugal com o Brasil? Então, é meio complicado, porque como eu saí muito novo, então... Mas por ouvir dizer... Eu acho, tipo, a carga horária ela é muito pesada. A carga horária é pesada? Começa de manhã e acaba só ao fim da tarde. Tipo assim, às vezes 8h30 da manhã e acaba 6 horas da tarde as aulas. Tem intervalo de almoço, lanche, mas... Isso por todos os cursos? Dias. No geral, essa é a escola básica normal. O meu curso também é meio pesado. A carga horária é de manhã e às vezes tem até a tarde. Isso durante os 5 anos? 5 anos. Puxa vida. É bem complicado. A exigência da pesquisa é presente também? Não? É exigente. Inglês, principalmente o inglês. Eles, tipo, os livros que nos fornecem, os nomes, é tudo em inglês. Então nós temos que pesquisar bastante coisa em inglês e ter um inglês bom. Você tem que se virar? Tem, porque até o 3º ano para frente, as aulas, se tiver um pessoal de Erasmus, que é de intercâmbio, eles são obrigados a dar aula em inglês. Nós temos que perceber tudo em inglês. As aulas são dadas em inglês? Então tem que dar seus pulos lá para... Tem que dar os pulinhos, né? Não adianta essa ideia, porque agora a gente está com alguns projetos do governo federal também de graduação, de intercâmbios, né? Sim. Então não basta aquele vou para Portugal porque eles falam português, não precisa aprender a tua língua. É obrigado a aprender a tua língua, o inglês principalmente. Tem que saber o inglês principalmente, senão fica complicado. Claro, você começou a entrar nesse espírito de estudo desde pequeno, né? No primário, lá na 2ª série, né? Sim. E foi sendo educado para isso. Mas você sente que é muito cobrado do aluno também? Não? É bastante cobrado. Tipo, como eu cheguei, os brasileiros vão para lá normalmente, sentem meio forçados e repetem normalmente mais um ano, porque acham complicado a língua, a adaptação à língua também, mas acabam depois adaptando. No início que é complicado, certo? Uma das grandes reclamações, isso de modo geral no Brasil, dos professores com relação aos alunos, é a questão da indisciplina. Isso existe em Portugal também? Existe, mas eu vejo que o pessoal respeita mais, acaba respeitando, tem mais respeito. Ao professor? O professor tem bastante. E também acaba, tipo, se não respeitando, acaba se prejudicando ele próprio, né, também depois. É uma educação mais rigorosa? É mais rigorosa, acho um pouquinho. Danilo, no bloco anterior a gente comentou um pouquinho sobre você, a tua ida para uma questão familiar, e de repente fez opção pela engenharia química e a gente aprendeu que lá termina com o mestrado também. Mas quais são as suas intenções ao término do curso? Você quer continuar em Portugal? Então, eu queria fazer mais 2 anos lá, estou fazendo o 2º ano agora, e queria terminar até o 3º e transferir talvez o mestrado para cá. Quer voltar para o Brasil? Queria voltar para o Brasil, porque tipo, a área do trabalho depois aqui está muito melhor do que lá, no caso. Está meio em crise. A questão da economia portuguesa... A oportunidade de trabalho... Tá em crise, né? A oportunidade de trabalho aqui é muito melhor que lá. Tipo, lá tem muito pessoal que acaba o curso de engenharia ou trabalha no supermercado. Às vezes, que não, a condição está muito complicada, certo? Agora. Então. Mas você disse que o curso ele é integral, manhã e tarde... Que não dá para trabalhar. Como é que faz o estudante, então? Ele vive do quê? Então, tem bolsas de estudo tipo, do Estado mesmo, que ajudam um pouquinho. Só que esse ano cortaram muito, até o pessoal deixou de estudar. Porque além de ser pública a universidade, você tem que pagar uma propina anual. Cerca de 1.040 euros por ano. E tem pessoal que não tem essa condição, e mais morar fora, porque ninguém quase mora na mesma cidade que estuda lá. Todo mundo estuda meio que fora da cidade, 200 quilômetros, 300 de casa. Então, tem que ter mais os gastos de uma vida fora e mais da faculdade.
Então é complicado, muito pessoal deixou de estudar esse ano, até estavam meio revoltados, eles fazendo greve e tal, e por causa disso. A tua intenção, claro, no Brasil, é que no momento o Brasil se apresenta como uma espécie de estabilidade econômica, né, social, mas você também quer voltar para o Brasil por questões afetivas também? O coração brasileiro mexe contigo, não? Ah, mexe um pouquinho. Tipo, é o calor das pessoas, eu falo o calor das pessoas aqui, porque aqui você acaba fazendo mais amigos mais facilmente que lá. Lá você faz o seu grupo de amigos, mas é sempre a mesma coisa, tipo, mantendo. Aqui, não sei se também é o tropical, o clima, não sei como é que é, se melhora, e o pessoal é muito mais aberto, eu acho. O brasileiro é visto como acolhedor. Acolhedor, bastante acolhedor. Nós tivemos agora recentemente a visita do Papa no Brasil e uma das coisas que ele constantemente abordava é justamente isso, né? O brasileiro é um povo acolhedor. E esses dias eu estava em Curitiba e encontrei um professor da Ruanda que foi visitar a PUC. E na conversa com ele, né, ele falou isso, né? Mas o povo de Ruanda é acolhedor? Ele falou, mas não tanto quanto o brasileiro. O brasileiro parece que tem mundialmente uma fama de acolher, de integrar. E isso te faz falta em Portugal? Faz um pouco de falta. Apesar de lá ter muito estrangeiro, então você vai comunicando com além de português outras línguas, né? O pessoal, então, é diferente. Mas o português, o europeu em si, eu acho meio frio. Então, chega no verão, eles ficam muito mais abertos, todo mundo conversa, fica muito mais fácil do que no inverno. No inverno é perceptível isso, então? É perceptível, porque agora no verão, tipo, você tá lá e o pessoal conversa com você de boa, você vai conhecendo gente tranquilo. Agora no inverno parece que o pessoal fica meio depressivo e não fala muito. É boa. E não fala muito, então é complicado. Você falou a questão de verão, etc. Como é que é o turismo em Portugal? Tem muitos lugares para serem visitados? Como é que é a tua vida turística? Você ou só fica estudando mesmo? Não. Dá para andar bastante lá. Tipo, eu já moro há 12 anos e morei em 7 lugares lá. 7 lugares? Desde Serra da Estrela, onde neva, até tipo as vilinhas mais pequenas já morei. Então são lugares tipo, que vale a pena conhecer. Acho que todo mundo que está lá, os brasileiros que foram para lá agora, conheci bastante naquele plano Ciências Sem Fronteiras. Sim. E conheci muita gente, então eles exploraram Portugal inteiro e dizem que adoram. Aquilo lá é muito bom. Tem praias, é tudo muito bom. Tem diferença o Portugal do Sul e do Norte? Porque no Brasil nós temos isso, né? O pessoal do Sul, o pessoal do Norte, até o sotaque nosso é diferente. Em Portugal tem isso também? Apesar de ser pequenininho, tem muito sotaque, igual na região que meus avós moram, que é no Norte. Então o sotaque é muito fechado, eles trocam o V pelo B e fica tipo... É muito próximo ao espanhol, o Norte ou não? Eu tipo, moro 40 km da Espanha, em cima. 40 km? Eu moro 40 km da Espanha. E depois para baixo fica Porto e Coimbra, Lisboa e vai descendo. Mas lá no norte o pessoal fala como é aldeia, são vilas mais antigas, mais vilas pequenas e pessoal mais velho. Então fala com sotaque muito fechado que até eu depois de eu já moro lá há 4 anos, cheguei lá tipo não entendia o que eles falavam, porque é um sotaque muito fechado. Mas é diferente, é só o sotaque ou tem dialetos também dentro de Portugal? Não, é só o sotaque, é mais o sotaque. Uma vez me falaram que Portugal é o único país da Europa que não tem dialetos. Não tem muito dialeto. Porque você vai para a Espanha é para dialetos, Itália nem se fala, né? França também. Portugal não tem dialetos. Não tem dialeto, é mais sotaque. Apesar de ser muito pequeno, tem muito sotaque. Você acaba percebendo o sotaque de cada região que você vai. E falam que Coimbra é o único lugar que não tem sotaque. Então, o pessoal que não tem sotaque? Que não tem o sotaque, tipo, é o português perfeito que eles falam. Talvez seja por causa da mistura de situações. É capaz. Nós falamos agora há pouco da questão da visita do Papa, né? O português é um ser religioso? Como é que é a religião portuguesa? Então, eles são a parte católica, principalmente, são bastante religiosos. Mas não é como aqui. Aqui eu vejo o brasileiro é mais fanático em futebol e em religião, então é um pouquinho diferente. Lá tem e é tipo dado a missa mesmo, dado da maneira antiga. O pessoal se cumprimenta, tipo, nem dá beijinho, às vezes é só o cumprimento de mão na hora. Mas é naquele. Um pouco mais tradicional. É um pouco mais tradicional, sempre mantém uma... Você falou de futebol aqui, que né, também é um fanatismo, né? Como é que é o português a questão do esporte? Eles são fanáticos também, tipo, futebol adora. Mas aqui o brasileiro eu acho que é muito mais fanatismo. Mais ainda. Muito mais fanático que lá. Acaba. Lá, aqui, tipo, que eu vejo, o pessoal briga mais, tipo, coração, time lá, coração, mas é naquela. Quais são os principais times de Portugal? É o Benfica, o Porto e o Sporting. Os três que estão na liderança? Os três são sempre assim, a briga dos três é sempre, né? Tem outros. Daí, como na cidade universitária, Coimbra tem a Académica. No caso, é o clube da universidade. E também joga com esses times. Da universidade? Tipo, é considerado da universidade porque é universitário, chama acadêmico. E todo mundo, o preto, por causa que o traje acadêmico, temos tradição lá, é diferente. Mas nesse clube tem alunos que participam? Que são Não, são mais jogadores
profissionais, mas tipo, eles favorecem os alunos porque lá nós usamos um traje especial, tipo, para eventos. No dia a dia? Para eventos. Para eventos, mais para eventos e festas. E com esse traje nós podemos entrar tipo no estádio pagando 50 cêntimos ou nada para ver o jogo, um jogo com traje. Com traje. Olha que jogada interessante que é apresentado. E você vê muitas partidas de futebol lá? Como é que é? Eu não vejo muito porque eu não sigo muito, mas o pessoal tá sempre com essa coisa do traje, aproveitam e vão para assistir, porque vale a pena. Para estar junto, né? Para estar junto, acompanhar. A gente falou agora um pouquinho dessa questão da religião tradicional de Portugal, mas nas cerimônias da universidade, eles têm essa tradição, esse peso, por ser uma universidade de mais de 700 anos? Tem. Uma das coisas que eu li também em Coimbra era por causa da tradição, porque tem a tradição muito antiga já. Então eles tentam manter sempre essa tradição. No caso, a pessoa entra como caloiro, o calouro, né? E fica um ano de calor. Daí no final é vestido o traje, que é um traje que é uma roupa... Ah, tem um rito de passagem, então. Tem um rito de passagem, que daí vai o fado, toca uma serenata do fado, que o pessoal, quem está indo embora o último ano, chora e vai embora, e os novos estão entrando. Então é meio que uma passagem. E o pessoal daí se veste com um traje próprio, que é tipo um terno, gravata, colete, batina e uma capa tipo Harry Potter. Harry Potter, boa. Capa de Harry Potter, foi muito boa. É muito parecido. E depois, esses aí vai usando na época festiva. Já. E esse traje é a universidade quem oferece ou Não, cada um compra o seu. Cada um compra o seu. Tem várias lojas que fornecem e você vai lá e compra. Mas o fato de você estar numa instituição com mais de 700 anos, te dá um certo orgulho usar um traje desse? Dá orgulho, porque tipo, é uma coisa... É engraçado, e tem várias superstições, tudo botão, só pode ser números ímpares, botões, sapatos, tipo os buraquinhos para colocar o cardaço, são números ímpares também, não pode ter pares. Sério? O último botão não pode ser apertado, então tem várias coisas que Mas você vai aprendendo isso, vão passando para ti daí essas informações. No início vão falando como é que é e você tem que se adaptando daí. Sobre como estudar fora do Brasil, no caso da Universidade de Coimbra. Na realidade, Danilo, está parecendo uma santa inquisição aqui, né? A gente está falando de instituição antiga, 700 anos, eu pareço inquisidor, você respondendo para mim, mas é curiosidade de saber como é uma instituição de renome, como você mesmo disse, uma das mais antigas da Europa, que tem uma tradição fortíssima nesse sentido, né? Por isso essa minha curiosidade de saber um pouquinho como é que é o espírito português da vida universitária ali. Por falar em espírito português, que é a música portuguesa? A gente sabe que a famosa música é o fado, né? Típico, né? Que faz fama, que tem sucesso em Portugal inteiro. É muito. O fado tem aquele... Eu não sou muito chegado ao fado, então eu acompanho uma vez ou outra, e por causa da tradição lá também. Com esse daí, o serenata que o pessoal se veste. Então é tocado um fado que é a balada da despedida. Então, o pessoal chora, é diferente. Porque o fado, ele aparentemente é triste, né? É muito triste. É visceral, né? Quem entoa o fado. Tipo, em Coimbra tem várias casas de fado, então você chega entrando, o pessoal tipo, é muito melancólico lá dentro. O melancólico foi bom, né? É muito complicado. Mas a música contemporânea portuguesa, o brasileiro faz sucesso na música em Portugal, não? Tem, bastante. Aquelas músicas, tipo, as modas que viram aqui. Não vale Michel Teló, por favor. Michel Teló faz sucesso faz lá? muito sucesso. Todo respeito ao Michel Teló, claro. Michel Teló, Camarão Amarelo, isso aí tudo toca lá. O pessoal adora. Música sertaneja também, brasileira, faz sucesso, não é? Só essas mais conhecidas, tipo assim, eles nem sabem o que é sertanejo direito. Eles ouvem e gostam do embalo da música. Sim. Até, tipo, você pode ver alemão, todo mundo, eles acabam cantando essa música, Aí Se Eu Te Pego, e eles cantam com o sotaque deles, é engraçado, todo mundo canta. Até israelense canta Aí Se Eu Te Pego. É verdade. Mas há outros cantores, por exemplo, cantores da Bahia, Ivete Sangalo... Eles ouvem porque toca bastante, tipo, em bares, tem muitos bares brasileiros lá. Então, eles acabam tocando, eles acabam ouvindo e gostando da música. Eles sabem quem que é, mas acabam acompanhando mais música internacional lá, o pessoal. Mais internacional? Mais internacional, sempre. Sim. A relação com outros países, como é que hoje o Portugal é visto na Europa? Com uma economia fraca mesmo? Nesse momento está bem fraca. Neste momento é bem fraca, porque, tipo, condição de trabalho está muito complicada agora. Taxa de desemprego é grande entre os jovens? Muito. E também por causa como a faculdade é quase integral, quase não tem tempo para trabalhar. Então o pessoal acaba sendo mais complicado ainda. E se procurar, não tem. O brasileiro, quando você tem a questão do desemprego, ele dá aquele famoso jeitinho, né? Que é o emprego informal. Em Portugal tem isso também? Quase não tem. Dá para uma vez ou outra, tipo, as meninas como babá, alguma coisa, mas é complicado. É diferente daqui. Aqui o brasileiro dá um jeitinho para tudo, né? Você tem que trabalhar, estudar o dia todo, ele começa a vender coisa na universidade, roupa, o pessoal que perfume. Se bastante, né? Tipo, sempre procura um jeito de tentar ganhar o dinheiro. Sim. Lá o pessoal é mais quietinho e mais... Talvez por isso que também entrou em crise, né? Que o pessoal não mexe muito como aqui. Sim. Então...
E no caso você, Danilo, o que é estudar para você? Porque você está estudando fora, se empenhou, tanto que tua família está voltando para o Brasil, você vai ficar lá estudando. O que é estudo para você? Tipo, eu acho que é uma coisa importante, que vai depender do meu futuro, possivelmente. Depois, a minha área que eu vou fazer depois, para melhor condição de trabalho, de vida. Tipo, eu penso muito nessa parte do futuro, que eu não sei como vai ser, meus filhos, alguma coisa eu posso ter. É uma preparação para o futuro. E como é uma coisa que eu gosto, por enquanto estou gostando, acho que vai ser bom para mim. Eu não entendo nada de química, viu? Não lembro nem tabela periódica, mas quais são as áreas da química que mais te encanta estudar? Então, eu gosto muito da parte... No geral, experiências, eu gosto muito de fazer experiência. Fazendo experiências e ver como é que funcionam as coisas. Sempre a curiosidade de descobrir e tentar ver o que é. E é uma parte de formulação, essas coisas eu gosto bastante. O profissional, o engenheiro químico, que leques de possibilidades ele pode atuar? No caso, você tem intenção de terminar aqui no Brasil o mestrado, né? Que ramo específico você quer atuar da engenharia química? Então, eu estava pensando na área da petroquímica, talvez. Petroquímica. Porque aqui tem muita possibilidade de petroquímica e tem muita saída aqui. Mas a engenharia química tem uma saída muito grande, que trabalha com quase todos os produtos do uso comum, desde higiene, fármacos, tudo. Então, tem uma possibilidade muito fácil. Processo e tal, é só escolher. Tipo, tem muita o leque saída. É muito amplo para quem muito estuda engenharia química. Tudo que pensar meio que envolve engenharia química. Tudo tá lá meio no meio. Sim. Então, acaba sendo... Claro que você foi a Portugal pequeno, tudo, mas o que você mais sente saudade do Brasil? Comida. Comida? A comida daqui é muito melhor que lá. Tipo, melhor? Temperada. Qual que é a base alimentar do É meio a batata e o peixe, né? Eles comem muito peixe, batata. Tipo, não tem um feijão, arroz, feijão. Eles comem um arroz com couve ou com peixe e comem muito peixe. Então, eu não sou muito chegado a peixe, então é meio complicado pra lá. Mas é bem diferente, eu prefiro bastante comida daqui. O tempero daqui é melhor? Muito melhor. A gente devia fazer aquela paródia daquele Minha Terra Tem Palmeiras Onde Canta o Sabiá, né? Minha terra tem tempero que ali não há na realidade, né? É verdade. Para você que está estudando, está se empenhando numa instituição que tem séculos, que tem tradição, nós temos agora esse programa de Ciência Sem Fronteira, né? De fazer graduação fora. Quais seriam as dicas que você daria para alguém que está vendo a gente e está interessado nesse programa do governo? Então, esse programa agora, eu não sei se eles falaram que talvez esse ano cortariam, tipo, fechariam. Mas quem tem possibilidade, acho que deveria fazer um intercâmbio para fora, para qualquer país, nem que seja Portugal, mas outro. Acho que é uma experiência mesmo muito forte que vale a pena fazer. Que todo mundo que vai acaba adorando aquilo e não querendo voltar mais. Eu conheci muitos brasileiros que foram para lá e tipo, choraram na hora de pedir, porque vieram como casa, né? Fizeram meio que uma família de amigos lá. Então é complicado depois voltar. Porque, assim, não podemos negar, a nossa cultura ocidental, ela é eurocêntrica. Né? A história é eurocêntrica, a ciência é eurocêntrica. Hoje a gente está ganhando um pouco das periferias. Mas me dá a impressão que quando você está na Europa, falar de uma coisa, você está mergulhado naquela situação. Né? A Europa é um museu a céu aberto. Né? Você tem possibilidade de contato com mundos, com culturas, com gente diferente. Mesmo em Portugal isso é possível. Isso é possível. É muito mais fácil que aqui. Então, por isso que eu falo, quem tem possibilidade de ir para lá, tem que aproveitar. Eu acho. E mesmo correr atrás, tem muitas bolsas que conseguem aqui, talvez, e acordos de faculdade, porque a minha faculdade tem muitos acordos com daqui do Brasil. Então, tem muitas faculdades que acabam tendo acordo e é fácil de ir para lá, tipo, fazer uma especialização e é experiência de vida. Nem é tanto da faculdade, mas o que você vai conviver lá, aprender... com gente diferente. O contato com gente diferente. Como você falou, por exemplo, em contato com italianos, com gregos. Né? Quando que a gente imaginar que a gente tem contato com grego no Brasil? É verdade. É coisa rara, não sei em colônias. Tem pequena colônia em Curitiba, em Florianópolis, mas lá você está mergulhado num mundo de gente de várias culturas, várias línguas, ideologias, opiniões, vivendo ali projetos comuns. É verdade. Você acaba aprendendo um pouco da língua deles, eles vão te ajudando a falar umas palavras diferentes, acaba sendo engraçado, você conhece a cultura deles e é muito engraçado. E mesmo o acesso, né, de Portugal para outras partes da Europa parece que é mais tranquilo que no Brasil. É muito mais fácil. Lá tem as viagens low cost, então você consegue fazer tipo, por 20 euros uma viagem até Paris ou até outra Alemanha. 20 euros? Por 20 euros ou mais barato ainda. Tem pessoal que já vive mais barato. Puxa vida, né? Que é bem fácil. A gente aqui no Brasil, a gente pensa, puxa, eu quero ir para Paris, né? É a viagem da minha vida, né? É verdade. De repente lá você vamos para Paris amanhã, vai lá e volta. É muito mais fácil. É que eu falo que o Brasil talvez seja muito grande, então é meio complicado para ficar se movimentando aqui dentro. É assim.
Danilo, agradeço muito a presença aqui e sanar as agradeço. minhas dúvidas, desculpe desse excesso de perguntas, mas é curiosidade mesmo para saber como é outra cultura. Acho que encontrar-se com o outro, com o diferente, é justamente isso, né? A gente ser curioso e acolher o diferente, acolher o outro, mesmo sendo brasileiro, mas é também um lusitano, né, com sangue português. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. E obrigado a você também pela audiência. Até o próximo programa. Um forte abraço. Tchau, tchau.